e dissesse o seguinte: quem morreria por Cristo agora venha para cá, e quem quer se salvar venha para cá, não quer morrer venha para cá, né? Para que lado você iria? Né? Você morreria agora pela sua fé, por aquele que você tem pregado, né? Você tem proclamado nessa noite? Então deixo para você meditar aí, para a gente não se prolongar muito. Para que lado você iria? Você morreria por Jesus, por aquilo que tem sido os ensinamentos da palavra na sua vida? Amém? Sai daqui meditando nisso um pouquinho. Dói, né? Nossa, a gente se emociona só de ver eles interpretando aqui, né? Imagine naquela época como não era realmente dessa forma. Amém? Amém. Parabéns pela equipe. O Senhor abençoe vocês mais e mais em nome de Jesus. Tremendo. Uma mensagem maravilhosa para sairmos aqui e meditarmos mesmo. Amém? Eu queria conhecer você que está nos visitando aqui pela primeira vez. Levanta a sua mão, dê um sinal com a sua mão. Existe alguém? Uau! Pela primeira vez. Amém. Glória a Deus que todos, né, são de casa. E temos aqui, né, o pastor Cleiton, a pastora Priscila de Faro. Uma surpresa, né? Ele tentou entrar engatinhando ali, mas não teve jeito. Não teve, é alto também. Então, muito obrigado pela visita de vocês. Glória a Deus. E nós vamos ouvir a palavra, né? Pastor Rodrigo, pastora Josi, que estão aqui, de Portimão, da igreja de Portimão. Casal também que amamos, e amamos. É o meu pastor aqui, que eu digo assim, que o Senhor, até mandei a mensagem lá, que através da vida dele, através do Senhor tocar no coração dele, nós estamos aqui, né? Realizando aquilo que ferve no nosso coração como chamado, naquilo que nós realmente amamos fazer, né? E temos buscado a cada dia aprender do Senhor, né? Somos dependentes do Espírito Santo e da presença do Senhor para aprender. A minha oração, queridos, todos os dias lá em casa, quando nós oramos, é exatamente essa: Senhor, me ensina a administrar, né? A conduzir o teu povo. É a nossa oração. Pode sentar com os meninos aí e perguntar para eles diante do Senhor. Estou no altar, né? É a minha oração, eu peço para o Senhor. Mas eu sou muito grato à vida desse casal, dessa família, né? Pelo coração de realmente, vamos dizer assim, apostólico, de abrir igrejas, né? É um coração apostólico, né? O pastor Rodrigo tem um coração apostólico. Está aqui mais um que ele enviou, né? A pastora Fran agora. E nós estamos aqui pela graça do Senhor e pelo Senhor ter tocado no coração do pastor Rodrigo. Então, eu tenho gratidão eterna pela vida de vocês. Vocês moram realmente no nosso coração. Amo demais a vida de vocês. O Senhor sabe disso. E vocês também acho que acreditam em mim. Amém? Eu quero chamar o pastor Rodrigo. Amém. Glória a para estar aqui lançando essa palavra, nos abençoando com essa palavra tremenda em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. O coração fica até apertado, né? Depois de uma peça de teatro dessa que a gente assistiu. E, pastor, vou te dar um problema, vai ter que apresentar lá em Portimão essa peça lá, viu? Desafiar as pessoas a ir a Portimão lá apresentar, tenho certeza que a igreja vai ser abençoada. Acho que Fábio também já cresceu o olho do teatro aí no ministério. Eu tenho certeza que a igreja, como aqui nós fomos muito edificados, eu creio que o corpo de Cristo também será muito edificado. Amém. E queridos, primeiro ano da Lagoinha é uma ação de perda. Queridos, quantos desafios até aqui nesse primeiro ano? Eu de longe observando, né? E vendo tudo que vocês passaram, vivenciaram. Sabe, Deus abençoou muito o meu coração, porque eu vi nessa igreja de um ano de existência, porque eu praticamente não vi nenhuma outra igreja. Eu não vi cumplicidade, um trabalho que resulta da fé. Todo mundo, pastor doente, né? Quer dizer, uma situação e outra, um desafio. Mas as pessoas dessa congregação se uniram, serviram,
trabalhado porque criam naquilo que Deus tinha. Amém. E um esforço motivado pelo amor, né? O que nos move a permanecermos? O que nos move a agir em meio ao caos, aos desafios, às incertezas? É o amor que temos a Deus, que nos leva a servir ao nosso semelhante. E a esperança, né? A perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês perseveraram nesse ano. Amém. Vocês continuaram crendo no propósito que Deus tem para esse lugar e para as suas vidas. E por isso nós estamos aqui celebrando um ano de Lagoinha e Armação de Pera. Porque esse ano não é fruto da visão de uma pessoa, do serviço de um homem ou de uma mulher, de um casal de pastores que estão à frente, com tanto amor e tanto zelo, mas de uma congregação Amém. que tem entendido o seu papel como corpo de Cristo nesse lugar, dando as mãos uns aos outros. E eu vou dizer para você, uma das coisas que mais me emocionou é quando eu vi a serenata lá, cantando para o pastor Jefferson na janela, lá e saí da janela, e eu vi a igreja com os balãozinhos, o pessoal cantando, adorando ao Senhor, em gratidão à vida do pastor. Essa ação que parece tão simples, ministrou tanto o meu coração. E eu vi que aqui nesse lugar há uma igreja que se importa, uma igreja que não está simplesmente aqui servindo ao Senhor por causa do benefício próprio, mas tem entendido como corpo de Cristo a sua responsabilidade, não só com o seu semelhante, mas com a sua liderança. E eu fui para as Escrituras, falei, Senhor, que igreja nós podemos ver nas Escrituras que ministra algo que eu tenho sido ministrado através dessa igreja? O que Paulo pode ter visto e dito de alguma igreja que nós venhamos tirar lições para as nossas vidas, e se nós continuarmos essa boa corrida, porque uma coisa é o começo, é o primeiro ano, como iniciamos, mas a expectativa de Deus não é que sejamos apenas, obrigado querido, não, boas pessoas que começam bem uma corrida, mas nós precisamos continuar com o mesmo empenho, com o mesmo coração, com a mesma entrega. E eu queria convidar vocês a abrirem as Escrituras em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos, tá bom, queridos? 1 Tessalonicenses, obrigado pelo horário lá, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim as Escrituras: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que eles têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Cássia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Cássia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. O segundo texto que eu quero ler com vocês está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, à mesma igreja. Capítulo 1, também na saudação inicial, a partir do versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isto é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês têm suportado. Vamos ter uma palavra de oração, queridos? Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse primeiro ano, obrigado por tudo aquilo que o Senhor permitiu que essa igreja vivesse.
porque eu sei que em todas as experiências houve crescimento, amadurecimento. Senhor, a fé de muitos foi fortalecida, o amor se tornou esse vínculo forte que une uns aos outros diante da tua presença. E eu oro, Pai querido, nesse tempo de ministração da tua palavra, que o Senhor dê graça e sabedoria para comunicar da melhor forma possível, para que verdadeiramente haja edificação, consolo, exortação e crescimento, para que tudo aquilo que o Senhor tem para esse próximo ano seja vivido por louvor da tua glória, no santo nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Como vocês sabem, Paulo foi um apóstolo, um plantador de igrejas, um homem que Deus usou para ganhar muitas almas para Cristo. E através das suas viagens missionárias, ele implantou também muitas igrejas, uma delas a igreja de Tessalônica. Isso aconteceu na segunda viagem de Paulo, estava junto com ele também Timóteo e Silas, e nessa viagem eles passaram na Tessalônica. E ele foi para uma sinagoga, e nessa sinagoga ele pregou por 3 vezes abertamente o Evangelho. E a palavra diz que muitos receberam o Evangelho, muitos gentios, que eram os prosélitos, que estavam na sinagoga, receberam o Evangelho. Só que os religiosos de Tessalônica não gostaram nada daquilo que Paulo fez. Então ele ficou pouco tempo na cidade, porque eles começaram a acusar Paulo de trair César. E ele teve que fugir para Bereia, depois para Atenas, justamente por causa dessa perseguição. E Paulo ficou preocupado, porque como ele não teve muito tempo para estar com a igreja de Tessalônica, ele ficou preocupado com o crescimento, com o desenvolvimento da fé. E aí ele envia Timóteo para Tessalônica, para que Timóteo pudesse voltar para ele, porque ele estava provavelmente em Corinto, para voltar para Corinto, para poder dar a ele notícias. E quando Timóteo chega para Paulo e conta, que havia algumas distorções teológicas em relação à vida de Cristo, mas havia a mesma fé, o mesmo coração, o mesmo amor e a mesma perseverança. E isso agradou profundamente o coração do apóstolo Paulo. E baseado justamente nessa carta, nessas virtudes apresentadas aqui, eu quero fazer essa reflexão nessa noite para as nossas vidas, trazendo aquilo que eu creio que muitos de vocês viveram nesse primeiro ano, mas também aquilo que Deus quer que todos nós venhamos viver nesse próximo ano. Então Paulo aqui ele fala acerca das virtudes da igreja de Tessalônica. Ele fala do amor. Deixa eu só voltar aqui, a tecnologia está me embalando aqui. Primeiro, o trabalho que resulta da fé. O segundo, esforço motivado pelo amor. E a terceira, a perseverança, a providência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, queridos, que essas características não foram muito mencionadas em outras igrejas. E é interessante que muitas outras igrejas, nas 3 viagens de Paulo, pelo menos 3 viagens missionárias, alguns acreditam que ele foi para a Espanha, uma 4ª viagem, mas nós vemos que cada igreja ela responde de uma forma diferente. Teve igrejas que questionaram a autoridade de Paulo como apóstolo, outros deram trabalho, outros deixaram que os judaizantes começassem a trazer a lei de Moisés para dentro da igreja. Ou seja, cada igreja, mesmo que o líder fosse o mesmo sendo Paulo muitas vezes o que implantou ou aquele que ensinou, independente dele, cada igreja ela respondeu de forma diferente a mesma mensagem, o mesmo evangelho. E quando nós vamos ver também no Apocalipse as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão referidas na carta do Apocalipse escrita por João, nós vemos também que o Senhor fala às 7 igrejas características diferentes, pecados diferentes, comportamentos, uns que agradavam ao Senhor, outros que entristeciam o Senhor, e nós vemos que não necessariamente tem a ver com o líder, porque a igreja de Éfeso foi pastoreada por quem? Por muito tempo, por Timóteo, mas também por João. João é conhecido como o apóstolo do amor. Mas quando nós vamos para o Apocalipse, o que Deus fala que a igreja de Éfeso tinha deixado para trás? Primeiro, amor. Então é paradoxal, o apóstolo do amor, a igreja que ele deixou foi justamente o que ela deixou para trás. Então isso fala sempre no coração da igreja, não fala necessariamente de quem ministra, mas como cada igreja reagiu ao evangelho que recebeu. E eu quero dizer para vocês que é de suma importância, nesse processo, a partir desse primeiro ano, que vocês continuem deixando o que nos conduziu esses primeiros anos, no primeiro ano, esses 12 meses, que é o evangelho, é o amor, a entrega, a unidade, a cumplicidade, o serviço mútuo, continue norteando e guiando as decisões de vocês para frente. Infelizmente, você pode olhar para um lado, para o outro, e você vai ver igrejas ou situações acontecendo de forma diferente.
talvez igrejas crescendo mais rápido, ou outras igrejas fechando. Querido, você não tem que se modelar em pessoas ou igrejas, você tem que se modelar pela palavra em Cristo Jesus. Quando deixamos que o Evangelho seja realmente a nossa bússola, aquilo que norteia as nossas escolhas, você vai ser uma igreja que vai trazer alegria ao coração de Deus. Amém, queridos? Então eu vou falar sobre essas 3 virtudes. A primeira virtude era o trabalho que resultava da fé. Ou seja, Paulo reconhece que a fé daquela igreja era operante. Não era apenas uma fé de acreditar em algo, mas de se comprometer com aquilo que acredita. Nós vivemos num tempo que as pessoas entendem essa questão: não, eu creio, não, eu sei que Jesus é a verdade. Muitas pessoas não têm dificuldade de até mesmo confessar Cristo, mas elas têm dificuldade de se comprometer com aquilo que Jesus fala, com a fé. Então, se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu me comprometo. Se eu creio, eu obedeço. E se eu creio, eu vivo e pratico a palavra de Deus. Pois a fé que possuímos precisa ter uma ação que a revele. Não adianta simplesmente dizer aqui para vocês: não, eu creio em Jesus. Mas o que de fato essa verdade que eu digo que creio tem norteado as minhas ações e as minhas escolhas? Para que você entenda, né, naquela época existiam muitas pessoas que acreditavam facilmente na expiação do sacrifício de Cristo. E até mesmo muitas igrejas americanas, as igrejas tradicionais, acreditam que porque um dia você foi batizado e você um dia confessou a Cristo, você não precisa fazer mais nada. Você já é salvo. E por essa expectativa segura da salvação, as pessoas entendem que elas não têm que viver nem praticar algo que realmente é a vida cotidiana da vida cristã. E infelizmente isso é um sofisma. Então, trabalhar pela fé é dedicar tempo agindo de acordo com os princípios da palavra de Deus, como também mover-se para uma direção específica dada por Deus. Então, eu não só coloco em prática as escrituras na minha vida. O que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu faço. Aquilo que a Bíblia diz para não fazer, eu não faço. Então, eu pratico, eu tenho uma ação que concorda com a fé que eu tenho, mas também fala de direcionamento. O que Deus fala comigo, porque vocês já ouviram sobre a palavra rema de Deus? A palavra logos é a palavra escrita. Eu vou para as escrituras, eu posso ler e compreender as verdades que estão ali. A palavra rema é aquilo que Deus fala para cada indivíduo de uma forma pessoal. Aquilo que você não deve ir, um direcionamento que Deus te dá, um ministério que você deve servir, aquilo que você não deve aceitar. Queridos, nós somos também guiados e movidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. E eu quero te perguntar: quando foi a última vez que Deus te pediu alguma coisa que não era para aquilo que você realmente gostaria? Porque é fácil. Quando Deus te dá um direcionamento para aquilo que você almeja, é fácil obedecer. Mas quando Deus te deu um direcionamento, uma submissão, uma postura, que não era aquilo que você queria fazer, mas porque Deus falou contigo, você submeteu. Isso é cristianismo, queridos. Nós não vivemos para agradar a nós mesmos, nós vivemos para agradar aquele que nos chamou. E andar em fé e trabalhar pela fé é submeter a nossa vontade e o nosso próprio governo ao direcionamento do Senhor. Então existe a prática cristã e a vida de obediência ao direcionamento do Espírito Santo. Então é muito importante nós estarmos abertos, com o coração aberto, para receber de Deus direcionamento, tanto daquilo que nós estamos orando, para que a porta se abra, mas mesmo quando Deus também fala não, para aquilo que um dia eu sempre desejei. Porque nós precisamos entender que Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Na Jocum tem uma aula que nós chamamos lá a aula da renúncia. Você imaginou isso? Você vai para uma aula na Jocum e o tema aula é renúncia. A gente chega lá para entender. Então é tudo ministrado sobre renúncia, princípios, trabalho nas escrituras. E o último exercício é você pegar algo que você ama muito. E essa coisa que você ama muito, você vai dar para alguém que está ao seu redor. Então, queridos, foi um quebrantamento. Um dava laptop, outro dava, você tinha que renunciar ao que era seu, que era precioso aos seus olhos na aula, para alguém que o Espírito Santo ia direcionar. Não podia ser uma coisa que você não dava valor. Vou pegar meu óculos aqui do Primark, 3 euros, não tem sentido nenhum isso, mas algo que te custava, porque era uma forma de você exercitar o desapego e a disposição de poder servir o outro com aquilo que você tem. Eu digo para vocês que teve um rapaz que estava orando há algum tempo
com partes de sapatos. E eu tinha um sapato novinho que eu ganhei. Eu falei, assim, mas vou dar para aquele irmão e tal, mas eu só tenho esse sapato aqui, quer dizer, novo, não tinha usado aí. Fui dar para o irmão estava chorando, falei assim, olha, você nem sabe, eu estava orando para que Deus me desse um sapato novo, e o meu pé não é pequeno não, deu certinho para ele, sabe? E é gostoso você ter a experiência de estar disposto a abrir mão, Deus falar com você, e você nessa atitude de renúncia, você vê que a oração do seu irmão era justamente por aquilo que você dispôs o seu coração a dar. Então, ser guiado a obedecer a Deus e ter essa disposição de andar por fé, fala também acerca disso, do trabalho que resulta da fé. É interessante que Paulo elogia a fé da igreja na primeira carta, e na segunda ele diz que a fé deles crescia muitíssimo. Então, a primeira carta ele fala da fé. Olha, vocês têm sido uma igreja que realmente tem tido trabalho que resulta da fé. Só que na segunda carta, quando ele recebe as novas informações de Timóteo, ele fica empolgado, porque a fé dessa igreja crescia muito. E preste atenção nisso. O crescimento da fé é resultado de uma vida comprometida com Deus. Crescer na fé é natural para os cristãos. Não é surreal, não. É normal para aqueles que nasceram de novo crescer na fé, desenvolver na fé, pois se mover na fé traz experiências com Deus, que fortalece, que gera experiência e bagagem. Então não tem como você andar com Deus, nascer de novo, ter saúde espiritual e você paralisar na sua caminhada de fé. E é um sintoma que nós podemos ver que alguém está no fundamento errado, e as pessoas que começam empolgadas, servindo, trabalhando, crendo, confiando, e de repente começa a viver aquelas inconstâncias, as dúvidas, as incertezas, a indisposição para, que espera aí, tem alguma coisa errada. Eu estou frustrado com o Evangelho, eu estou frustrado com alguma coisa, provavelmente eu tenho expectativas erradas acerca da fé, eu tenho expectativas erradas acerca do envolvimento com Cristo, porque quando você é grato pela cruz, como a gente viu essa peça maravilhosa aqui, os mártires não estavam preocupados se Deus deu um carro novo para ele, não deu, se a porta se abriu no emprego que ele tanto queria, não se abriu, se a promoção aconteceu. Não, eles não estavam preocupados com isso. A visão era de eternidade. E quando você entende que você foi salvo, remido, porque nosso destino era o inferno, e você, pela graça, tem liberdade de se sentir seguro na salvação, quer dizer, é normal você ter disposição de servir, de crescer, de buscar um relacionamento com Deus. O que não é normal crente é a mordidão. O que não é normal para o crente é você começar num ritmo e começar a perder velocidade. Então, quando vemos a nossa fé diminuindo, aumentando as dúvidas, o medo, precisamos questionar onde ela está fundamentada, pois não deveria assim. Não estamos no momento mais firme como estavam antes da fé. Então, nós temos que questionar: Senhor, por qual caminho eu fui que eu me desmotivei? Senhor, o que está acontecendo na minha espiritualidade, na minha devoção ao Senhor, que eu não sou mais o mesmo? Então Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, Ele vai corrigir as suas motivações e a sua obra. O segundo elogio à igreja de Tessalônica: o esforço motivado pelo amor. Não é um esforço motivado pelo medo, não é um esforço motivado pela necessidade, porque havia perseguição, havia resistência para o Evangelho, mas não, era motivado pelo amor. E só é possível amar, agir em amor, o amor ágape, o amor sacrificial, quando verdadeiramente nos sentimos amados por Deus, quando o amamos mais do que tudo. Querido, é muito importante entendermos isso. Não é possível você ter uma disposição de amor para o outro se você não tiver uma revelação de quem Deus é para você e de quem você é para Ele. Se você não entender que Deus te ama, e se você fosse o único pecador da face da terra, Ele viria e morreria por você, porque você é o objeto de Deus, do seu amor, porque você só existe porque Deus decidiu que você existisse, e que você, tendo o entendimento de onde você ia e o que Cristo fez por você, se isso não te constranger e não te der o coração disposto a ter experiências com Deus, infelizmente, o esforço motivado pelo amor não vai acontecer. Você pode ter esforço porque o pastor pediu, você vai ter esforço porque você ficou constrangido com a situação, mas não por empatia, não por amor. Interessante então que o nosso amor a Deus nos levará a amar o outro. Quanto mais amamos a Deus, mais amaremos o nosso próximo. Então você precisa entender isso, essa matemática é exata. Quanto mais eu amo para cima, mais eu demonstro nas relações humanas.
Então não tem como, a Bíblia diz também, João fala isso na sua carta, é impossível dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão, a qual vemos. Então é importante nós entendermos que essa matemática, não adianta você achar que através das relações você conseguir amar mais a Deus. Não. Primeiro eu preciso entender que eu preciso amar a Deus, ter experiências com Deus, ter experiências com a palavra. E essa relação de amor vai mudar a minha ótica em relação ao semelhante. Eu vou valorizar o ser humano, eu vou valorizar o meu próximo. Sabe por quê? Porque eu sei da mesma forma que eu sou amado, o meu irmão também é amado por Deus. Como eu quero que Deus me alcance e mude a minha história, eu sei que Deus também quer mudar e alcançar a história de outras pessoas. E porque eu amo a Deus, eu desejo ser esse instrumento na vida do meu irmão. Amém, glória a Deus. Sabe, quando nós decidimos servir a Deus, nós servir a igreja, todas as pessoas, os pastores aqui, devem ter feito isso porque amam a Deus o suficiente para se tornar uma prioridade para a sua vida. Às vezes as pessoas pensam que quem está no ministério pastoral, qualquer função que se dedica mais, não tinha outra opção de vida. Eu posso dizer para vocês, muitos de nós que hoje estamos servindo a igreja, teríamos mais recurso financeiro, teríamos outras oportunidades diferentes, se não fosse a vocação e o entendimento que nós temos por amor a Deus. Sabe, queridos, então por isso que eu digo, sentado aí, tem muitas pessoas que Deus quer levantar. Deus quer dar autoridade espiritual para muitas pessoas. Mas sabe por que às vezes Deus não se derrama da mesma forma? Porque a motivação do nosso coração ainda não é glorificar a Deus, ainda não é por causa do nosso amor a Deus. Porque quanto mais nós amarmos, eu não estou preocupado com o reconhecimento humano, eu não estou preocupado que se eu servir, alguém vai dizer, muito obrigado pelo serviço, irmão. Porque a gente se ofende, né? Eu arrumei todas as cadeiras aqui da igreja, eu varri tudinho, o pastor nem falou obrigado, né? Quer dizer, você não está preocupado se o pastor vai perceber, não vai perceber. Quer dizer, eu fiz porque eu amo a Deus, e para servi-lo não importa onde seja, seja na cantina, seja na porta, seja na entrada, seja nas cadeiras, eu quero de alguma forma, através do meu serviço, mostrar o meu amor ao meu Senhor. Então você é chamado para amar a Deus e se mover em amor, se esforçar em amor. Então nós precisamos entender que sem essa revelação nós não vamos conseguir avançar. Aqui Paulo reconhece a dedicação e o cuidado de um para com o outro, do empenho em cuidar, proteger, de estarem juntos. Eu vi isso aqui no primeiro ano. E nós precisamos entender que quando falamos de amor, nós precisamos ter essa atitude real e sincera nas nossas relações humanas. Na segunda carta de Paulo, dizia a igreja, na segunda carta que nós lemos, que o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, mostrando que estavam no caminho certo. O fruto do relacionamento deles com o Senhor estava sendo notório a todos. Sabe que como é lindo isso? Através do serviço, do perdão, da disposição para, outras pessoas começam a observar a saúde espiritual de um determinado lugar. E isso glorifica a Deus quando há unidade, mesmo das diferenças de opiniões. O que nos une é muito mais poderoso. Se você pensa A, eu penso B. Se você acredita assim, eu acredito assim. Querido, o que nos une é mais poderoso. E por esse amor que nos une, as nossas diferenças se tornam pequenas demais. Glória a Deus. Outra coisa importante, queridos. Amar a Deus não é uma escolha. Se você pensar assim, não, a partir de hoje, pastor, eu escolho amar a Deus. Eu vou dizer para você, desculpa, mas não vai resultar muito, não. A escolha racional apenas de amar, sem que haja uma disposição de buscá-lo de todo o coração, buscar-me-eis, me achareis quando buscar de todo o coração, de ter experiências com Deus e com a palavra, que isso só torna um sentimento, muitas vezes, de constrangimento. Não, eu tenho que amar a Deus, eu tenho, não, queridos, se você não entender o porquê que você tem, e se você não tiver uma ação de buscar ter experiências com Deus e com sua palavra, que dificilmente você vai alcançar esse objetivo. Eu preciso conhecê-lo para amá-lo, não tem outra forma. Preciso ter uma revelação pessoal, uma experiência pessoal com Ele, ao ponto que a minha vida nunca mais será a mesma. Saulo teve uma experiência que marcou a sua vida quando ele viu Jesus. Muitos homens, até mesmo os mártires, se você ouve a história de conversão desses homens, marcaram profundamente a história desses homens, dessas mulheres. Ou seja, a experiência com Deus marca o nosso destino, o nosso comportamento.
Eu amo a Deus, por isso eu escolho amar a todos. Às vezes fala, não, eu tenho que escolher amar o próximo, com certeza. Mas isso é fruto, isso vai ser prático a partir, primeiramente, do meu amor a Deus. Então eu amo a Deus, por isso eu escolho amar a todos. O amor que sinto por Deus me faz olhar para o próximo, desejando que através da minha vida ele se sinta também amado por Deus. Porque às vezes a gente fala o seguinte, poxa, às vezes parece até meio demagogo, ou não sendo verdade, a pessoa chega a primeira vez na igreja e fala, não, querido, eu te amo. Aí o cara olha assim, cara, mas você nem sabe quem eu sou, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu fiz ontem à noite, mas isso é fruto de uma decisão, de uma escolha, porque de fato, sentimentalmente eu não amo, mas eu posso dizer, eu amo a Deus o suficiente para escolher te amar mesmo não te conhecendo. Entende a diferença, queridos? Então deixa de ser retórica, deixa de ser discurso e se torna uma verdade, porque o que eu estou dizendo, que eu te amo, não é pelo conhecimento que eu tenho acerca da sua vida e nem pelo relacionamento que nós de fato temos, não. Às vezes eu nem tenho, posso dizer, esse casal aqui na minha frente, já conheço esse Portimão, desde lá, mas eu posso dizer, eu amo vocês. Mas não necessariamente eu amo, como talvez as pessoas mais próximas aqui amam vocês, mas é porque eu amo tanto o meu Deus, eu sei do valor que vocês têm para Ele, por isso eu posso dizer, eu escolho amar vocês, porque vocês para Deus têm muito valor. Entende o que eu quero dizer, família? Amém? Servir ao próximo é resultado do amor ágape. Então, quando nós nos dispomos a servir o nosso semelhante, servir a igreja, servir as pessoas, isso é resultado do nosso amor a Deus, do amor que nós temos recebido da parte de Deus. Desculpe eu dizer assim, mas se você não serve, você não ama. Se você não tem o coração de servir a igreja, se você não tem disposição de servir as pessoas, a congregação, se você não serve quem precisa, você não ama a Deus. Desculpa dizer, porque é impossível, queridos, você ser cheio do amor, porque o Espírito Santo é amor. A Bíblia define Deus como amor. Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Quanto mais conhecimento você tem sobre o amor, quanto mais do amor de Deus está em você. O que é cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo não é um líquido, uma energia que se derrama em alguém. Mais do Espírito Santo, mais. Ele não é um líquido. Ele não é uma energia que você bota a mão na tomada, lá você sai, chega o Espírito Santo, ele é deputado. Não, ele é uma pessoa. E ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, controlado, movido por esse amor, pregou. E 3.000 converteram, 5.000 converteram. Percebe, queridos? Então, quanto mais esse amor governa a minha vida, as minhas ações, querido, servir é natural. Servir é um prazer. Mesmo que me gere esforço, como nós lemos, mesmo que eu tenha que ter uma atitude que muitas vezes não teria de outra forma, mas o amor que tenho por Deus é suficiente para que eu possa dispor o meu coração no serviço do meu próximo. E terceiro e último, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da perseverança da igreja, qualidade de quem não desiste com facilidade. E eu vejo esse primeiro ano, talvez muitos tinham motivos para desistir, mas perseveraram no Senhor. E eu quero fazer uma pergunta que você não precisa responder. Você desiste dos seus desafios da fé, do seu relacionamento com Deus, daquilo que Deus propõe na sua vida com facilidade? Você é alguém perseverante? Você é alguém que persevera e permanece aonde Deus tem falado para você, mesmo que as suas emoções não estejam bem? Porque infelizmente muitos são escravos das suas emoções e sentimentos, decidem por aquilo que sentem, não por aquilo que entendem. E a igreja não pode ser movida por sentimento. Cristão não pode ser movido pelas emoções. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo e pela palavra, por convicções. Então, enquanto Deus não falar, eu permaneço. Enquanto Deus não mover as situações, eu sei que o meu Redentor vive, Ele é fiel, Ele se levantará. Eu posso descansar no seu amor, por isso eu persevero. Então, nós não podemos ser cristãos inconstantes. Aqueles que começam empolgados, pastor, conta comigo, mas passou alguns desafios, eu estou com problemas, eu estou com dificuldades, queridos. Eu vejo aqueles que olham as tribulações pela perspectiva do céu, elas crescem. Mas aqueles que olham as tribulações pela perspectiva da terra, elas esmorecem, elas desanimam, elas se comparam. Então, quando eu olho como águia acima das tempestades, o que eu vejo é o sol da justiça, queridos. E eu sei que ela vai continuar brilhando, e a luz que ele tem jamais será apagada. O
que fazia, né, essa igreja perseverar com expectativa é porque eles olhavam e tinham no seu coração o desejo, a expectativa da volta de Jesus. Essa igreja de Tessalônica, ela até tinha alguns que acreditavam que Jesus já tinha até voltado. E um dos motivos da carta de Paulo era dizer: calma, Jesus ainda não voltou. É necessário que o inimigo se levante. Ele começa a fazer um estudo escatológico para a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque os olhos deles estavam voltados para o céu. Sabe, quanto mais aguardamos e desejamos a volta de Jesus, como essa igreja, quanto mais ansiamos para estar com eles, menos conectados estaremos com os desafios dessa terra, seja quais forem. Não estaremos apegados em nada. Quanto mais você se vê como cidadão do céu, como peregrino nessa terra, quanto mais isso se tornou uma verdade no seu coração, você vai passar por tribulações e batalhas como qualquer outro. A chuva cai sobre os justos e injustos. Não ache que você é cristão, existe uma bolha te protegendo dos problemas. Não se iluda. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí. Mas tem de bom ânimo. Olhem para mim, Jesus falando: eu venci o mundo. E da mesma forma que eu venci, vocês se tornaram mais do que vencedores. Então ele não nos promete tirar das tribulações, mas ele promete nos livrar no meio delas. Então nós precisamos entender que, como cristãos, nós vamos sim ter perseguições, sermos injustiçados, passarmos por problemas e enfermidades. Mas, queridos, se nós estamos olhando para o alto, se nós entendemos que tudo isso aqui é passageiro, nós não sabemos o tempo que temos de vida nessa terra. Às vezes estamos tão apegados tentando salvar a nossa vida que nós estamos perdendo. Mas a Bíblia diz que aqueles que já perderam sua vida por amor do Evangelho, esses já alcançaram, já se salvaram. Sabemos que o nosso testemunho chegará a Ele e queremos que Deus se alegre conosco. Nós queremos ter prazer, que Ele tenha prazer nas nossas vidas. Queremos mostrar em ações que confiamos nele, e a nossa fé também é demonstrada no nosso amor ao Senhor. E eu quero animar o seu coração nisso. Quando você for tomar decisões, pense: o que Jesus gostaria que você fizesse? Quando você quer perseverar no Senhor, você precisa saber que direção que Ele está apontando. Porque você pode perseverar e até mesmo na desobediência. Você pode perseverar na obstinação de coração, que não tem a ver com direcionamento com Deus. Às vezes amamos tanto algumas coisas, ou temos medo que Deus nos tire algo que nós damos muito valor, e por termos esse medo, isso se torna um ídolo, e que nos faz muitas vezes não nos aprofundar naquilo que de fato Deus tem para nós, porque nós estamos perseverando num comportamento, numa ação, numa paixão, ou numa expectativa de sonho que Deus não tem para nós. Por isso que precisamos estar crucificados com Cristo. Aqueles meus sonhos, eu tenho ainda, mas eles estão subjugados aos sonhos de Deus na minha vida. Eu tenho planos, mas eu sei que a resposta certa vem do Senhor. Não é errado você ter planos humanos, sonhar com a sua casa, ter os projetos, não tem nada de errado, mas isso está subjugado ao direcionamento e à vontade do Espírito Santo. Quando isso é uma verdade, isso é revelado no nosso coração, queridos, quem pode te frear? Quem pode dizer para você que vai dar as coisas que vão dar errado? Ok, se der errado, está certo. Eu quero continuar servindo o meu Deus. Chegaram para João Batista: João Batista, presta atenção, João Batista, tem um homem aí que está trazendo mais discípulos que você. Olha, ele está crescendo mais. João estava tranquilo, ele falou que ele cresça, que eu diminua. Ele sabia do papel de Jesus, ele sabia do seu papel, ele só tinha que preparar o caminho. Ele não era para ser um cara da forma que o mundo olhava, ele tinha que ser simplesmente obediente daquilo que o Deus Pai preparou para a sua vida. Então, querido, guarda o seu coração no processo. Você não tem que ser igual a ninguém. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você não tem que ter os mesmos dons, o mesmo ministério que muitos estão querendo almejar no seu coração. Você precisa apenas ser obediente e perseverar no Senhor naquilo que Deus tem falado para a sua vida. E que Ele possa ter prazer em nós. Que o Senhor possa se alegrar com as nossas escolhas, com as nossas ações e com a nossa disposição de renúncia. Uma das coisas que mais revela a nossa fé é quando abrimos mão de algo que é importante para nós em prol da vontade do Senhor. A esperança nele nos faz, a esperança em Cristo, nos faz lutar, acreditar em dias melhores, perseverar em obediência, sabendo que tudo vai valer a pena. Para isso eu preciso entregar o meu coração e encher o meu coração da palavra e crer que Deus fará o melhor para a minha vida. Mesmo que o melhor para mim não seja aquilo que, o melhor que eu imagino, não seja aquilo que Deus propôs. Tem um filme que estava assistindo com a minha esposa.
aquela novela sobre Paulo, né? Não sei quantos estão vendo na Record que tem essa novela. Teve uma hora que Tiago foi ser decapitado. E ele pediu para avisar Paulo: olha, eu vou primeiro. Ele estava feliz, porque ele ia para a glória primeiro. Augusto está dizendo: mas por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que ele morresse naquele momento? Essa é a perspectiva do céu, não é a dos homens. A perspectiva do céu: eu vou encontrar com meu Senhor. Eu estou indo para diante daquele que eu gosto. Percebe a diferença? A revelação do céu nos faz compreender a realidade da terra e nos faz perseverar em obediência, sem negociar princípio. Porque eu sei que quando eu quero o princípio, na verdade eu não quero. Eu que vou sofrer o dano da desobediência. Então, quando eu entendo alinhar o meu coração: Senhor, eu quero perseverar em fé, pode ter certeza, os céus se abrirão. E com certeza, como Estevão teve a revelação de Cristo, nós também teremos experiências com Ele nesse mundo. E por último, queridos, quando o céu não nos preenche, vamos ser preenchidos pela terra e pelas coisas do mundo. Nosso coração e a nossa mente precisa ser preenchido. A nossa mente precisa ser preenchida. Se não é a palavra de Deus que preenche, alguma coisa vai preencher. Se não é a palavra que nos traz esperança, as coisas do mundo vão te prometer alguma coisa. Então preste atenção no que você está sendo depósito do que no seu coração e na sua mente. Enche a sua mente com as coisas do céu. Preenche a sua alma com expectativa da eternidade. E você vai ver que viver a realidade humana na terra será muito mais fácil dentro dessa perspectiva. E é lindo quando Paulo fala, 1 Tessalonicenses 1:8, o resultado é que não tenho necessidade de dizer mais coisa nenhuma sobre vocês. Porque nesse aspecto da fé, do trabalho que resulta da fé, do esforço que vem do amor e da perseverança em Cristo Jesus, queridos, vocês são nota 10. Eu não tenho mais nada sobre isso a acrescentar. E que o Senhor possa olhar para a minha vida e para a sua vida, para essa igreja, e ter essa mesma mensagem. Aqui é uma igreja que trabalha na sua fé no Senhor, que resulta da fé. Uma igreja que serve, uma igreja que se dispõe, uma igreja que ama e se esforça no amor. Porque, queridos, às vezes amar é uma escolha difícil. Gastar tempo, você está em casa, tranquilo, acabou de chegar ao trabalho, aí o irmão está com o pneu furado. Querido, vou correndo lá. Não é nem um peso, sabe por quê? Porque eu sei que eu sou o instrumento de Deus como resposta à necessidade do meu irmão. Estou usando um exemplo assim, normal, mas, querido, quando você se dispõe, querido, você pode ter certeza, o prazer de vai vir ao seu coração, porque você vai ver a gratidão. Como é bom. Um dia eu fui botar gasolina, já pagar aqui, fui botar gasolina no carro e esqueci a carteira. Jesus, como que eu pago agora essa carteira? Sabe quem veio ao meu coração? Quem eu sei que se esforçaria em amor por mim, tranquilamente. E eu liguei para o Natan, do Ministério de Louvor. Falei: Natan, me socorre aqui, esqueci a carteira. Rapidinho ele chegou lá: pastorzão e tal, pagou a conta para mim e tal, quando eu devolvi, lógico, para ele, né? Mas a gente sabe que se esforça em amor. Nós conhecemos aqueles que estão ao nosso lado, que a gente pode contar. Sabe, queridos, e pode ter certeza, essas pessoas que você pode contar, elas já têm uma revelação maior de que Deus é para elas. Elas já têm provado do amor de Deus no coração delas, ao ponto que ela começa a se tornar parecida com Jesus, na disposição de amar, de servir, de cuidar uns dos outros. Esse é o maior desejo do coração de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? É que sejamos a imagem do seu Filho. Que as pessoas aonde nós nos relacionamos aqui em Armação de Pera, em qualquer lugar, elas possam reconhecer que essa igreja é de discípulos de Jesus, que nessa igreja há imitadores de Cristo e que nessa igreja o amor do Senhor tem sido derramado. Eu quero te convidar a ficar de pé. O Ministério de Louvor vai nos conduzir à adoração. Eu queria que você celebrasse primeiramente. Estou destruindo as coisas aqui. Eu queria que você primeiro se alegrasse do Senhor por esse primeiro ano. É um ano de conquista. É um ano que eu creio que Deus agradou com cada um de nós, com o nosso coração e com o nosso serviço. Mas tem mais um ano pela frente, 2, 5, 10. Eu não sei quanto tempo Deus tem para você estar aqui servindo essa casa. Mas, querido, faça isso intencionalmente. Faça isso com discernimento. Faça isso com todo o seu coração. Faça isso para glorificar a Deus, servindo a Deus, servindo as pessoas.
Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. O Ministério Louvor vai continuar nos guiando a oração. Lágrimas, outras adoração.
venhamos retornar aquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? E eu te convido, como o pastor disse, pare para fazer uma retrospectiva no seu coração, né? O que eu tenho feito do meu chamado, o que eu tenho feito daquilo que um dia ardeu no meu coração como o primeiro amor, como nós acabamos de louvar agora, amém? Então que você saia daqui com essa palavra para meditar, o que eu tenho feito com o chamado de Deus na minha vida. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas queridos, eu não sei não, viu? Está muito longe o negócio não. O negócio está estreitando aí. A gente não sabe, né? Mas acredito que lá atrás, há 1000 anos, muitos diziam, né? Está próximo, o Senhor está próximo. Mas estamos vivendo realmente pelos acontecimentos, né? Ao retorno do Senhor para nos buscar como igreja. Amém? Glória a Deus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se aceitar. Já vamos encerrar. Também temos o Guilherme ali com sua esposa. Lá de Portimão. Amém. Pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Então vamos encerrar. Eu queria chamar o pastor Rodrigo e a pastora Josi aqui. Nós vamos entregar uma lembrancinha para vocês. Sim, é um bolo de 80 centímetros. Não sei se vai dar para levar no carro, mas amém. Quer subir? Suba aqui, pastor, pastora. Amém. Receba aí essa lembrancinha com todo carinho. Tá bom? Amamos a vida de vocês. É um prazer ter aqui. Deus abençoe vocês mais e mais. Só uma lembrancinha mesmo. Tá bem? Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, gratidão pela vida de vocês. Tá bem? Vai falar alguma coisa, minha gatinha? Amém. Então nós vamos encerrar, né? Vamos ver nosso Lagoinha News nesse momento. Não sabia se ia ter ou não, mas que você venha ficar inteirado aí daquilo que vai acontecer. E já lhe convido para amanhã estar aqui conosco. Pastor Jean, né, da igreja de Porto, vai estar aqui conosco, nos abençoando também. E que você possa estar aqui, traga alguém, traga um convidado. Vai ser tremendo também com essa palavra, né, nessa noite. Tá bom? Então fica aqui o nosso convite, que eu acredito que vai passar aqui. Só